Nossa última mensagem neste tema Um Só Coração no Amor. Pela manhã, o pastor José Antônio falou sobre amor e cuidado, amor e unidade, baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E como uma espécie de continuação desta fala de Paulo, eu convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O tema da nossa noite é Amor, o caminho excelente. Amor, o caminho excelente. O nosso texto, na verdade, ele começa na última parte, na última metade do verso 31 do capítulo 12, no qual Paulo diz: "E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente." Passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E entramos no capítulo 13. "Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se enraivece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se ira, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor." Palavra do Senhor. Amém? Amor, o caminho excelente. Por que Paulo precisou falar sobre esse tema? Para nós entendermos essa mensagem que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, nós precisamos entender um pouco sobre o que era a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. É uma igreja na qual Paulo teve muito relacionamento. Paulo escreveu, ao que tudo indicam os estudiosos, Paulo escreveu quatro cartas à igreja de Corinto. Destas 4 cartas, 2 permaneceram e estão na nossa Bíblia, 1ª e 2ª Coríntios. E você vai ver que Paulo, tanto na primeira quanto na segunda carta, dá vários puxões de orelhas na igreja. E tem uma dessas cartas que se perdeu, que foi batizada pelos teólogos como a carta severa. Ninguém sabe o conteúdo dessa carta, então nós ficamos pensando, se Paulo traz duras palavras na primeira carta e na segunda carta aos Coríntios, imagina quais palavras pesadas ele trouxe nesta carta que se perdeu, que ficou conhecida como a carta severa. Só que essa igreja problemática, ela tinha uma característica. Os principais problemas da igreja de Corinto não eram problemas doutrinários. Paulo vai gastar pouquíssimo tempo com doutrina para falar para os coríntios. Nós vemos lá no capítulo 15 a maior explanação sobre a doutrina da ressurreição do Novo Testamento. É uma questão doutrinária que Paulo trata, mas fora isso, nós não vemos questões doutrinárias. É diferente, por exemplo, da carta aos Gálatas, que é marcada por uma questão doutrinária. Agora, em Cristo, a lei vale ou não vale?
Esse é o tema de Gálatas, uma questão doutrinária. Primeira e segunda carta de Tessalonicenses e a volta de Cristo. O que vai ser, como que vai acontecer? Esses são os grandes temas das duas cartas aos Tessalonicenses. E de forma diferente, Corinto era uma igreja problemática, nós vemos muitas correções de Paulo, só que poucas correções doutrinárias. A imensa maioria dos problemas de Corinto, dos quais Paulo trata nesta carta aos Coríntios, nas duas cartas, são problemas de relacionamento, são problemas éticos, são problemas morais. A igreja de Corinto tinha muita disputa, rivalidade, como o pastor José Antônio falou pela manhã, havia panelinhas nessa igreja, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros falam assim, nem Paulo nem de Apolo, eu sou do maior time, eu sou de Cristo. Panelinhas, rivalidade, a ponto de Paulo dizer, olha, ainda bem que eu batizei só 1, 2 ou 3 de vocês, imagina se eu tivesse batizado várias pessoas, como não ia ser essa briga. Tinha outros problemas, outras questões de relacionamentos, briga e disputas entre irmãos da mesma igreja, nas quais os irmãos levaram para os tribunais da cidade, e Paulo falou que isso escandaliza a igreja, isso escandalizou a igreja. Problemas morais graves. Paulo trata de um irmão que teve relações com a sua madrasta, a esposa do seu próprio pai. E Paulo dá um puxão de orelha federal nesse sujeito e fala que a igreja tinha que tomar uma postura. Problemas de relacionamento na ceia do Senhor. Paulo falava, vocês ricos chegam rápido ali para comer a ceia do Senhor, os pobres quando chegam não tem nada para comer, vocês não têm o que comer em casa, não? Então, puxões de orelha, um atrás do outro, e na sua grande maioria de relacionamento. E quando nós chegamos no capítulo 12 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, Paulo começa a tratar de um outro problema que existia na igreja, o problema da rivalidade espiritual. O que acontecia nessa igreja? Essa igreja, como os irmãos viviam em disputa, como os irmãos não viviam em unidade, a manifestação de certos dons espirituais eram tidos como uma prova de que aquelas pessoas eram mais espirituais do que outras. E havia um time que dizia que o dom de línguas era o superior, e falar em línguas se mostrava que você era mais espiritual do que outros. Infelizmente, a gente vê ainda algumas igrejas com esse pensamento, e Paulo condena isso. Por outro lado, um outro time dizia não, que na verdade o dom de profecia era o grande dom, era o dom principal, e aquele que tinha a profecia se mostrava como mais espiritual do que o outro. Enfim, Paulo escreve a respeito dos dons espirituais no capítulo 12, e Paulo continua falando sobre os dons espirituais no capítulo 14, dizendo como deve ser feita a profecia, dizendo como o dom de línguas deve ser exercido. Se você tirar o capítulo 13 da sua Bíblia, e você ler o capítulo 12 e ir direto para o capítulo 14, você tem um texto contínuo, você tem um texto ligado. Por quê? Porque o capítulo 13 é como se fosse um apêndice, é como se fosse um grande parênteses que Paulo faz na explanação dele. Ao se referir sobre os dons, ao dizer que todos os dons são importantes, e antes de explicar como os dons devem ser exercidos na igreja, Paulo faz um grande parênteses, que é o nosso capítulo 13. E nesse grande parênteses ele diz, eu vou passar agora a falar com vocês sobre um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Paulo está querendo dizer que todos os dons devem ser exercidos nessa base do amor. E esse texto ficou muito conhecido e muito famoso, muito belo, é muito pregado em casamento, mas eu quero te frustrar um pouco nesta noite. Esse texto lindo sobre o amor de 1 Coríntios 13 é mais um puxão de orelha que Paulo dá na igreja de Corinto. Em algum ponto a gente romantizou, transformou num poema e começou a se declarar, e eu não fujo disso.
Porque quando eu tinha 16 anos, e tinha acabado de começar a namorar a Lu, eu, crentinho que era, sentei com ela nos primeiros meses de namoro, abri a Bíblia e falei: amor, nós precisamos aprender sobre o amor. E lemos juntos 1 Coríntios 13, verso a verso, tomando cuidado, e falou: o amor é paciente, a gente tem que ter paciência um com o outro. O amor é bondoso, temos que ser bons. O amor não é de ciúmes, os ciúmes têm que ficar de fora do nosso relacionamento. Olha que coisa mais linda que é o amor. Isso foi de muita validade para nós, isso nos edificou, nos ensinou, mas não é desse tipo de amor que Paulo está falando. Paulo está falando do amor entre cristãos, o amor das pessoas da igreja, o amor do corpo de Cristo, o amor que todo cristão deve ter um pelo outro. E baseado neste cenário, a pergunta é: o que é mais importante? De tudo isso que a igreja de Corinto achava importante, o que é mais importante? E Paulo vai responder isso nesse capítulo 13. Eu quero chamar a sua atenção para 3 aspectos sobre esse caminho excelente do amor, baseado nos ensinamentos de Paulo. Em primeiro lugar, sem amor, a vida não vale nada. Sem amor, a vida não vale nada. Paulo usa uma expressão linguística chamada de hipérbole. Ele diz uma expressão: ainda que. E depois desse ainda que vem várias coisas. Você acompanhou comigo a leitura. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Irmãos, existe muita confusão desse texto na igreja. Alguns vão dizer: está vendo, existe língua de anjos, quem está falando em língua, está falando em língua de anjos. Olha Paulo dizendo, fala língua de homens e língua de anjos. Essa expressão, ainda que, é uma hipérbole. Paulo está dizendo: eu não falo língua de anjos, mas mesmo se eu falasse, aí vem o complemento. E no capítulo 14, Paulo diz que ele é o que mais falava em línguas. Ele diz claramente: ninguém fala em mais línguas do que eu. E no capítulo 13 ele falou: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, nem Paulo falava a língua dos anjos. E ele diz que ele falava mais em línguas do que qualquer um da igreja de Corinto. Pois bem, o que Paulo está dizendo? Tudo o que ele está dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse o dom de conhecimento, de conhecer todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, isso não me serve de nada. Neste ponto, Paulo está pegando justamente os dons preferidos da igreja de Corinto. Um time preferia o dom de línguas. Paulo fala: ainda que eu fale as línguas que vocês nunca vão falar. Outro time preferiu o dom de profecias. Paulo fala: ainda que eu profetizasse a ponto de conhecer toda a ciência e todos os mistérios. Aí Paulo, para aumentar ainda essa hipérbole, ele fala: ainda que eu tivesse uma fé tão forte, tão poderosa, que eu falasse como Jesus ensinou, desse uma ordem para o monte e mandasse ele para outro lugar. Eu não sei você, mas eu nunca vi montanha sair do lugar porque alguém orou. E eu acho que ninguém nunca viu também. Paulo está falando o seguinte: imagine alguém com tamanha fé que ele vai orar e o monte vai sair do lugar. Tem poder essa oração, sim ou não? Misericórdia se não tiver. Estamos perdidos se não tiver. Aí o Paulo diz: pois bem, se um dia você vê alguém orar e uma montanha sair de um lugar e ir para o outro, se essa pessoa não tiver amor, isso de nada vale. E Paulo depois pega outro exemplo de Jesus. Quando Jesus encontra com o jovem rico: vá, vende tudo que você tem e dê aos pobres, e então siga-me. Paulo vai dizer: ainda que eu doasse todos os meus bens. Ah, Paulo, mas aí
Aí Jesus mandou fazer isso. Jesus falou para o jovem rico doar todos os bens. Pois bem, ainda que eu obedecesse uma ordem de Jesus, se eu não fizer isso com amor, de nada me adiantaria. E o último exemplo, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser sacrificado. Quem entregou o seu corpo para ser sacrificado? Jesus. Paulo está dizendo, ainda que os meus atos sejam comparáveis aos atos de Jesus, se eu fizer isso sem amor, isso não me vale de nada. Paulo começa citando os exemplos que a igreja de Corinto acha importantes, dom de línguas, dom de profecias, e termina como se fosse num clímax, termina num exemplo que é o maior de todos. Ainda que eu fosse sacrificado do jeito que o Cristo foi sacrificado, se eu não tiver amor, isso não me valeria de nada. Se Paulo estivesse escrevendo para a primeira igreja presbiteriana independente de Sorocaba, quais ainda quês ele escreveria para nós? Se Paulo estivesse escrevendo para a nossa família, endereçada, a sua família, a minha família, quais ainda quês Paulo colocaria nesta carta? Talvez Paulo escrevesse, ainda que eu tenho uma carreira fantástica profissional, se não tiver amor, isso não serve para nada. Ainda que todas as minhas contas estejam perfeitamente em ordem e as minhas finanças estejam maravilhosas, se não tiver amor, isso não me serve de nada. Ainda que eu consiga proporcionar o melhor estudo, a melhor escola, os melhores esportes, terapias, coisas lúdicas para os meus filhos, ainda que eu dê o melhor que existe nesse mundo para os meus filhos, se não tiver amor, não serve de nada. Ainda que a primeira igreja presbiteriana de Sorocaba seja uma igreja poderosa na palavra, poderosa em ações, uma igreja que cresça tanto que não caiba mais gente nesse templo, a gente tem que ir para outro lugar. Se a primeira IPI de Sorocaba não for conhecida por uma igreja que ama, isso não serve para nada. Sem amor, a vida não vale nada. Amados, tudo que nós podemos fazer, seja individualmente, seja como família, seja como igreja, se não estiver mergulhado no amor de Deus, guarde isso no seu coração. Nós estaremos trabalhando em vão. Muitas vezes nós corremos atrás de coisas e esquecemos aquilo que é o mais importante. Neste texto, Paulo nos convida a correr num caminho excelente. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com amor. Todas as oportunidades que você tiver, ame as pessoas. Que o amor seja a principal marca de nós como igreja. Porque se a primeira IPI de Sorocaba não amar, ela de nada vale. Sem amor, a vida não vale nada. E quando Paulo entra no verso 4, Paulo fala a respeito da natureza deste amor. E quando Paulo fala da natureza desse amor, ele personifica o amor. E ele vai falar várias coisas. O amor é paciente e bondoso. O amor não faz algumas coisas e faz outras coisas. O amor não é ciumento, o amor não é invejoso, o amor se alegra quando alguém faz o bem e tudo mais. A gente poderia olhar cada uma dessas características e explanar essas características. Dizer, olha, o amor é bondoso, temos que ter bondade. Ponto 2, olha, o amor é paciente. Você perde a paciência em casa? Pois bem, o amor é paciente. O amor não arde de ciúmes. Você tem ciúmes? Pois bem, o amor não arde de ciúmes. Poderíamos falar de cada uma dessas características. Mas a pergunta que fica é o seguinte:
Será que Paulo está dando uma lista exaustiva para caracterizar o amor? Será que Paulo agora ele teve a intenção? Bom, para que não haja dúvida na igreja de Corinto, eu vou dizer exatamente o que é o amor, o que ele faz e o que ele não faz. Se alguém quer entender o amor, é só ler esses versos, você vai entender tudo o que é o amor. Será que é essa a intenção de Paulo? Essa não é a intenção de Paulo. E mais uma vez, a gente tem um puxãozinho de orelha na igreja de Corinto. Porque todas as características do amor são contrárias às características que Paulo está tratando na igreja de Corinto. Paulo disse que o amor é paciente justamente porque ele enxerga a igreja de Corinto como uma igreja que não é paciente. Paulo disse que o amor não é invejoso justamente porque na igreja de Corinto havia muita inveja. Paulo disse que o amor não é ciumento porque na igreja de Corinto havia muito ciúmes. Logo, amados, essa lista das características do amor não é uma lista exaustiva para nós entendermos o que é o amor. É uma lista corretiva, na qual Paulo está dizendo onde a igreja de Corinto está falhando no amor. E eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Se Paulo estivesse escrevendo essa carta para a primeira igreja presbiteriana independente de Sorocaba, como Paulo iria caracterizar o amor para nós? Eu me coloco nesse barco, eu sou o primeiro IP de Sorocaba. E eu fico pensando, será que Paulo, ao escrever para nós, diria: o amor não reclama muito, o amor não murmura? Será que ele diria: o amor é caloroso, o amor gosta de abraçar, gosta de olho no olho? Será que ele diria: o amor se preocupa muito com as pessoas? Será que algumas dessas características ele repetiria? O amor não é invejoso, o amor não é ciumento, o amor não se ira, o amor é alegre, o amor se expressa com um sorriso no rosto, o amor é expresso no falar. É importante dizer: eu amo você. Seja para os irmãos da igreja, seja para a família dentro de casa. Quais características será que Paulo levantaria para falar sobre o amor, pensando naquilo que nós poderíamos ser falhos para expressar o nosso amor? Então, como entender sobre o amor? Se Paulo aqui está mais uma vez corrigindo a carta à igreja de Corinto, como entender sobre o amor? Simples. Como eu falei, Paulo personifica o amor. Porque o amor foi expresso numa pessoa. O amor foi expresso em Jesus. O apóstolo João, ele diz que Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor. Ele diz que Deus é amor. De forma que o amor faz parte do ser de Deus. E não é uma característica de Deus, mas faz parte do ser de Deus. E para nós vivermos esse amor, nós precisamos entender de uma vez por todas: amor não é um sentimento. Amor não é um sentimento. Amor é decidir obedecer a uma pessoa, que é amor, o nosso Deus de amor, Jesus Cristo. Amor é uma decisão que necessariamente se reflete em atitudes. Perceba que Deus nunca mandou a gente gostar de alguma coisa. Aliás, essa palavra gostar é terrível para o século 21, para as novas gerações.
porque é uma preocupação exaustiva com o gostar. Você nunca vai ver na Bíblia uma preocupação com o gostar de alguma coisa. Gostar é sentimento. Eu não gosto, sei lá, de agrião. Não sei se você gosta, para mim é muito amargo. Não gosto de agrião. Lucas, você tem que gostar. Eu não tenho o que fazer, eu não vou gostar. É minha natureza, não gosto. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso gostar, mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso comer. Comer eu posso. Comer é uma decisão. E eu não preciso gostar. Quando Deus me manda amar uma pessoa, Ele nunca se preocupou se eu gosto ou não da pessoa. Você não precisa gostar para amar. Você só precisa amar. Mas como é amar sem gostar? Simples. Uma decisão que se reflete em atitudes. Quais atitudes Jesus teria para com essa pessoa? Se Jesus, que é o amor, agiria assim, ou assado com ela, é assim que eu devo agir. Amados, eu ouvi esses dias um podcast, no qual o convidado ele falou uma coisa muito interessante. Sabe por que gostar não é importante na Bíblia? Porque no fundo, nós só gostamos de nós mesmos. Quando eu falo assim, eu gosto muito do pastor José Antônio, é legal conversar com ele. Eu gosto de mim, porque a forma dele conversar se identifica comigo, se identifica com aquilo que me agrada. Então não é que eu gosto dele, eu gosto de mim, e enxerguei algo de mim nele. No fundo eu estou gostando de mim, porque eu enxerguei a mim nele. No fundo, a gente só gosta da gente. Por isso que gostar não é importante. O importante é amar. Porque o amar não depende de sentir ou de gostar ou de ter prazer ou de ter qualquer outro sentimento. Amar depende de obedecer. Amar depende de olhar Jesus e dizer: eu até não gosto de tal pessoa, mas por amor a Jesus eu vou tomar a decisão de amar e de amar com atitudes essa pessoa. Ah, mas será que vale a pena fazer isso? Volto ali no ponto 1. Sem amor essa vida não vale nada. Claro que vale a pena fazer isso. Porque isso é o que mais importa na nossa vida. E dizendo isso eu caminho para o terceiro e último ponto. O amor permanece para sempre. Olha o que Paulo diz ali no verso 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Novamente, profecia, língua, ciência, as coisas mais valorizadas da igreja de Corinto, pela igreja de Corinto. Paulo está dizendo, tudo isso que vocês consideram importantes, deixa eu contar uma novidade, vai passar. Mas tem uma coisa que nunca vai passar. É o amor. E aí ele diz, lá no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Meus amados, amor exige maturidade. Amor exige maturidade. Uma igreja que não ama é uma igreja imatura. Um cristão que não ama é um cristão imaturo. Como nós vemos aqui na Bíblia, eram para vocês estar comendo alimentos sólidos, mas vocês ainda estão no leitinho espiritual. Às vezes a gente acha que o leitinho espiritual é aquele que conhece pouco da Bíblia, é aquele que conhece pouco a doutrina. Uma vez eu vi um teólogo dizendo, agora que eu sou maduro na fé, já tenho muitos anos de caminhada na teologia, eu falei, coitado, não entendeu nada. O maduro na fé não é aquele que tem muitos anos na teologia. O maduro na fé é aquele que ama. O maduro na fé é aquele que ama.
Você pode ter decorado as institutas de Calvino. Se você não tiver amor, deixa eu te dizer, você é um menino na fé, um bebê espiritual. Você pode ter decorado a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior, menor, pode citar centenas de versículos de cor, conhecer a Bíblia de capa a capa. Se não tiver amor, você ainda, nós, se estivermos nessa situação, ainda seríamos crianças espirituais. Porque a maior prova de que alguém é maduro na fé é se essa pessoa ama. Aquele que ama é maduro na fé. Uma igreja que ama é uma igreja madura na fé. Muitas vezes, o meio presbiteriano como um todo, isso não é só privilégio nosso, o meio presbiteriano como um todo, se preocupa muito com a doutrina, com o ensino bíblico, e esquece o calor humano, esquece o relacionamento, esquece o contato, o olho no olho, esquece o amor. Eu fico pensando, será que a carta de Paulo à igreja presbiteriana não seria parecida com a carta aos Coríntios? Pouquíssimas correções doutrinárias, mas muito o que dizer sobre relacionamento, mas muito o que dizer sobre amar o próximo. E Paulo diz no final que essas coisas todas vão passar, porque um dia vai vir o que é perfeito, verso 10, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Verso 12, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Paulo está falando do que, meus amados? Paulo está falando da volta de Jesus. Hoje a nossa visão é turva, e Paulo usa uma metáfora. Hoje nós vemos como num bronze, num espelho. Você deve ter um espelho bem bonito na sua casa, que mostra o quanto você é belo e formoso. Mas naquela época, o espelho era uma placa de bronze polida. Você não enxergava exatamente você como você é. Devia ser muito difícil apertar uma espinha olhando um espelho daquela época, porque a imagem era bem embaçada. Aí Paulo fala, você não enxerga você do jeito que você é no espelho daquela época. Hoje até enxerga, mas naquela época não. Mas um dia, tudo isso que está turvo, nós vamos ver bem, porque um dia Cristo vai voltar, e um dia nós veremos Jesus face a face. E aí ele termina dizendo, agora permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Por que o maior é o amor? Porque quando Jesus voltar, não vai precisar mais de fé. Você não vai precisar mais crer. Você vai ver. Jesus voltou. Jesus vai julgar o mundo. Não precisa mais de fé. Quando Jesus voltar, não precisa mais de esperança. Esperança, para o contexto grego, esperança é expectativa, é esperar algo. Quando Jesus voltar, não precisa mais de esperança, porque Jesus voltou, a expectativa acabou, se cumpriu, chegou o dia. Mas o amor, irmãos, isso é muito profundo. Os dons vão passar, a ciência vai passar, o conhecimento vai passar. A fé e a esperança, quando Cristo voltar, não serão mais necessárias. Mas o amor nos acompanha desta vida até a eternidade. Você não vai levar sua casa para o céu, seu carro para o céu. Você não vai levar sua jaqueta linda que você gosta para o céu, nem o seu relógio bonito, eu adoro relógio. Você não vai levar seu relógio para o céu. Mas o amor vai te acompanhar desta vida para a eternidade. Voltando à pergunta que eu fiz anteriormente, vale a pena eu amar uma pessoa que eu não gosto só porque Jesus mandou? Ah, meu irmão, vale muito a pena. Vale muito a pena.
Pastor Rick Warren, no seu livro mais famoso, Uma Vida com Propósitos, ele diz o seguinte: quando nós estivermos diante de Deus, face a face com o Senhor naquele dia, diante dos portões celestiais, Deus vai fazer duas perguntas para mim e para você. E como eu falei anteriormente, essas perguntas não têm a ver com a sua carreira, não têm a ver com a sua casa, não têm a ver com a educação que você deu para os seus filhos, não tem a ver com quantas vezes você veio à igreja, não tem a ver se seu nome ficou conhecido ou não na cidade, não tem nada a ver com isso. As duas perguntas que Deus vai fazer a mim e a você, diante dos portões celestiais é: você amou meu Filho Jesus com todo o teu coração, força, alma e entendimento? Segunda pergunta: você amou o seu próximo como a ti mesmo? As duas perguntas que nós vamos nos deparar no céu estão relacionadas ao amor, porque o amor permanece para sempre. Repito, se há algo que nos acompanha nesta vida e vai de mãos dadas conosco até a eternidade, é o amor. Muitas vezes nós estamos valorizando, seja individualmente, seja na família, seja como igreja, nós estamos valorizando muito coisas que vão passar e valorizando pouco aquilo que vai nos acompanhar até a eternidade. Perguntas para encerrar: qual lugar o amor tem ocupado na minha vida? Sem amor a vida não vale nada. Em que lugar o amor está na minha vida? Quais atitudes preciso tomar para refletir o amor de Cristo? Entendendo que o amor é uma decisão, entendendo que o amor necessita obrigatoriamente de atitudes. Olhando para Jesus, que é o nosso maior exemplo de amor, quais atitudes eu preciso mudar? Quais dessas características que Paulo falou, paciente, bondoso, não é invejoso, não se alegra com a injustiça, quais dessas características eu preciso ler, refletir e falar: eu preciso corrigir isso na minha vida? Quais outras características? Quais atitudes eu preciso ter para refletir esse amor de Cristo? Como eu responderia as duas perguntas na porta do céu? Fique tranquilo, Deus não vai te perguntar os 5 pontos do calvinismo nas portas do céu. Mas as perguntas sobre o amor, essas sim, vão nos acompanhar até as portas do céu. Eu encerro esta série Um Só Coração no Amor, dizendo: meus amados, amor é a maior característica que nós vemos em Jesus. Eu não sei se você assistiu uma série chamada The Chosen. Eu e a Lu assistimos, é simplesmente maravilhosa. Recomendo que você assista. Eu vi alguém falando na internet: esse Jesus do The Chosen está muito bonzinho, está muito amorzinho. Eu falei: graças a Deus, o ator está fazendo bem o papel dele. Porque a maior característica de Jesus é amor. Ninguém transformaria a história entre antes e depois se não fosse marcado pelo amor. Jesus tinha muitas qualidades, mas eu afirmo para vocês que o que mais marcou em Jesus e o que mais contagiou as pessoas era o amor de Jesus. Deus está nos chamando esse ano para sermos uma igreja que tem um só coração, e nós precisamos ter um só coração no amor. A nossa igreja precisa entender, eu e você como igreja precisamos entender, que sem amor nós não somos nada, que uma igreja que não ama é uma igreja que não serve para nada. Nós precisamos entender que se nós queremos cumprir a missão de Cristo e sermos bênção para as pessoas, nós precisamos ser uma igreja que ama uns aos outros,
que amam quem está aqui dentro, que olha para o rosto, olha nos olhos de quem está sentado ao seu lado e decide amar essa pessoa com todos os defeitos e qualidades, assim como eu tenho defeitos e qualidades, assim como você tem defeitos e qualidades. Uma igreja que ama, pessoas que amam, serão recebidas no céu com festa, porque terão cumprido a missão que Jesus deixou aqui. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a sermos e construirmos uma igreja cuja principal marca é o amor. Que a primeira IPI de Sorocaba seja uma igreja que ama as pessoas. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar com você.